Muito bem-vindo para mais um Bauru Info Podcast. Aqui nos estúdios da Bauru Info a gente consegue trazer vários nomes de respeito para bater aquele bate-papo de alto nível. E hoje a gente trouxe um convidado ilustre do marketing. Ele é o Bruno Nogueira. Ele criou o método anti-marketing. Então aqui com vocês, Bruno. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, cara. É muito bacana estar aqui com vocês e compartilhar esse conhecimento que é pouco falado, viu, Sim. cara? Com o público em geral. Geralmente a gente tem acompanhado as estratégias de marketing tradicionais e que realmente hoje não está fazendo muito, não está trazendo muito resultado, né? Então, obrigado pelo convite e vamos para lá. Isso aí, Bruno. Se apresente um pouquinho para nós, né, da onde surgiu, né, o que mudou na sua vida ao longo do caminho onde você passou para ser, né, saiu do marketing tradicional e passou a trabalhar com um novo modo do marketing hoje, né? Conta um pouquinho de você. Matheus, eu sou formado em Direito, né, cara? Na verdade, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas por conta do audiovisual, eu gostava muito de fotografia e vídeo, a vida foi me levando para o marketing. Comecei a produzir vídeo, achei aquilo sensacional e disso virou uma agência de marketing com mais de 30, 40 clientes. Eu cheguei a ter já aqui em Bauru. Isso começou em qual ano? Isso aí foi em 2018, por aí, cara. 2017, talvez um pouco antes. Eu sou péssimo com data, mas talvez foi por aí, cara. 2017, porque pandemia foi 2020, por aí mesmo. Então, eu trabalhei muito nessa área e no meio da pandemia, cara, foi onde virou a chave pro infoproduto. Eu fiquei com medo do que ia acontecer com o mercado de forma geral. Eu não sabia se os clientes iriam me abandonar ou não. Pensei, pô, se os caras estão tudo com a porta fechada, o que eles vão querer fazer propaganda na internet, né? Então, a minha agência de marketing acabou sendo... Na verdade, eu achei que a minha agência de marketing ia ser prejudicada por causa disso. E eu tive uma grande surpresa, na verdade, né? Porque quando a pandemia chegou, o meu número de clientes aumentou. Porque aí depois a gente foi entender, né, que o que sobrou foi a internet. Então eles queriam estar na internet, aí, enfim, o meu trabalho acabou sendo beneficiado com isso, né? Mas até eu descobrir que as coisas iriam melhorar para o marketing no meio da pandemia, eu fiquei com muito medo. E eu pensei, falei, cara, uma vez eu vi um tal de Érico Rocha falando sobre fórmula de lançamento e tal. E eu havia estudado um pouquinho, eu peguei um livro do amigo meu, um e-book, comecei a dar uma estudada, e eu vi aquilo ali, aquilo me chamou muita atenção, cara, os gatilhos mentais e tal. Mas eu achei aquilo um pouco estranho, falei, cara, isso aqui parece que é mentira, tem que enganar as pessoas e tal. Pô, isso aqui não é pra mim não, larguei mão. E aí, quando chegou a pandemia, eu me lembrei dessas estratégias e tal, e falei, cara, eu vou tentar vender o curso de fotografia com celular. Lembrei de um amigo meu, lá de Primavera do Leste, fotógrafo, Fares Rames. Se você estiver assistindo aí depois no recorte, Fares, um abração pra você. E aí, cara, eu liguei pra ele e falei, Fares, é o seguinte, bicho, vamos lançar um curso de fotografia com celular? E ele falou, tô dentro. Enfim, resumindo, fiz de qualquer jeito, cara. Estudei ali, acho que nem estudei direito, fui pegando um passo a passo, fui fazendo de qualquer jeito. Lembro até hoje que a gente investiu em torno de R$ 800 e vendemos R$ 3.600 de curso. Nossa. A gente investiu pouquinho, porque estava com medo. Falei, cara, não vou botar muita grana aqui, vai que esse negócio dá tudo errado. A gente botou pouca grana, mas o retorno que veio foi gigantesco. Ali acendeu um alerta, eu falei, cara, isso aqui é bom, isso aqui é o caminho. E logo depois disso, uma colega que, na verdade, ela só me conhecia ali pelo Instagram, de algumas coisas que eu postava, ela mandou uma mensagem. Bruno, achei muito legal o que você falou aí num determinado post lá. E eu fui ver o Instagram dela, uma bordadeira com 10 mil seguidores, um Instagram maravilhoso, cheio de trabalho. Ali eu olhei também e falei, cara, tem outra possibilidade aqui de vender curso online. E comentei com ela, falei, olha, você não quer sentar pra gente conversar, pra ver se a gente pode lançar algum curso e tal? Trabalhar junto ali, né? Exato. Ela falou, pô, tenho interesse sim. Algumas pessoas já me entraram em contato comigo, mas eu fico meio receosa e você é daqui, então acho que pode ser. Ela foi lá na minha agência, a gente conversou. Cara, a gente fez, pra quem é do mercado, a gente sabe, a gente fez múltiplos 6 dígitos desde o primeiro lançamento. Foi algo assim absurdo. A gente fazia lives pra 20, 30 mil pessoas bordando ao vivo.
e tal. Então, isso foi um marco, assim, na minha vida, né? Que virou a chave pro infoproduto, né? Sim. Até então, eu trabalhando como estrategista, como coprodutor. Acompanhando eles, né? Junto Isso. com eles. Na verdade, o infoproduto, na verdade, o estrategista, né? O que eu fazia mais, ainda faço pouco, ou chamado de coprodutor, ele é o cara que elabora toda a estratégia do expert. Imagine que você é um expert em podcast. Então você quer ensinar outras pessoas a criar podcast também. Então, eu, como seu estrategista, como seu coprodutor, eu elaboro toda a estratégia do início da produção de conteúdo até o fim na venda. Você é o responsável por criar o seu curso, Conteúdo. o seu conteúdo, e aí dar o suporte para cliente e tudo mais. Sim. E Bruno, e você foi coprodutor de vários clientes seus, né? Foram mais de 30, né, lançamentos que você fez, né? E como que foi essa mais de 30? O que você aprendeu com isso? Com mais de 30 lançamentos e ofertas ali no tráfego pago? Cara, depois desses 2 exemplos que eu te dei, né, que foi o início de tudo, aí sim, fizemos mais de 30 lançamentos. Na verdade, foi exatamente 30 lançamentos até o dia que eu parei. E esse mercado me mostrou muita coisa, cara. Me mostrou que é um mercado que... imagine que eu vendi cursos de fotografia com celular. No artesanato, eu fiz muita venda de bordados, de boneca de pano, principalmente nesses 2. Vendemos bastante mesmo. E aí a gente foi para outras áreas também, né? Áreas de investimentos, enfim. Mas esses mais de 30 lançamentos que na época a gente fez, mostrou que o marketing digital é algo que realmente é possível, cara, de pessoas utilizarem o próprio conhecimento para gerar renda online, sabe? Então, foi algo muito bacana. E hoje, Bruno, você acha que a internet tá mais difícil ainda de vender por ela? Hoje tá, né? Porque hoje para você vender na internet, você precisa realmente ser um especialista, porque tem muito guru na internet hoje. E só se destaca quem realmente estudou, tá se atualizando ali. E por que hoje vender na internet tá mais difícil? Cara, então, a verdade não é nem uma pergunta, essa é uma afirmação mesmo, né? Vender na internet hoje tá mais difícil e vai ser mais difícil conforme o tempo vai passando. E aí, cara, a gente tem que analisar algumas coisas lá atrás. Por exemplo, quando eu comecei há quase 10 anos atrás, vamos lá, há 6 anos atrás, melhor, no vendendo através da forma de lançamento. Enfim, quando eu entrei no digital há 6 anos atrás, no infoproduto, o mercado ele era diferente. Tudo que você geralmente produzia para você vender, você conseguia vender. E aí o que acontece? Por que o mercado hoje está muito mais difícil, Matheus? Por causa da sofisticação de mercado. Talvez a gente vai entrar nesse assunto mais para frente, mas já quero falar aqui sobre ele. E o que a sofisticação de mercado tem a ver com estar muito mais difícil vender hoje? Lá atrás, digamos que você criasse ali um produto, um infoproduto, você criasse uma página de venda simples, de texto, e cada um dos seus blocos ali explicando para que serve aquele produto e tal, um botão de comprar no fim. Você gerava um anúncio, clique aqui para comprar o meu curso online que vai fazer XYZ. Cara, isso funcionava. E funcionava muito bem. Só que aí o público foi sofisticando, o mercado vai sofisticando. O que é isso? O público vai reconhecendo as estratégias que o mercado vai utilizando. Então aquilo já não funcionava mais. O público olhava e falava assim, inconscientemente ele já pensa, poxa, eu já vi isso aqui. E aí você como produtor, como coprodutor, como estrategista, enfim, você como especialista em infoprodutos, você tinha que fazer o quê? Pô, eu preciso elaborar agora uma nova estratégia para pegar esse público de jeito. Então, começaram, por exemplo, os vídeos de venda. Vamos fazer agora vídeos de venda. Então, ao invés de uma pessoa entrar aí para uma página de venda, ela ia para um vídeo de venda. E aquilo já mudava o contexto. Pô, ela ficava ali olhando, pô, esse vídeo aqui. Olha que legal. Nossa, olha só o que esse produto faz. Pô, bacana. Vários gatilhos, né? Exato. Ainda não. Ainda vídeos de venda com poucos gatilhos. Com poucos gatilhos. Mais tradicional. Falando do produto, o que ele faz, os benefícios, compra, que basicamente é uma página de venda traduzida em um vídeo. E aí isso parou de funcionar, porque as pessoas ficaram acostumadas com isso. E aqui, mais uma vez, o mercado se sofistica.
E aí vieram os gatilhos mentais, a fórmula de lançamento, enfim. Eu tô te dando aqui um exemplo bem prático de como o mercado se sofistica. E aí, de repente, aquele vídeo que já não tinha gatilhos, você precisava de um vídeo com narrativas mais poderosas, mais fortes, falando que a pessoa só tinha aquele dia para comprar, o valor hoje é R$ 197, mas amanhã vai ser 500, se ela não comprar hoje ela vai perder. E tudo isso foi criado por americanos para que a pessoa pudesse sentir a urgência e a necessidade de comprar aquilo sem ter que pensar muito. E aí algumas pessoas falam, pô, isso aí é errado, porque você está mentindo. Se você for na essência, é errado e está mentindo mesmo. Outras pessoas falam que não, isso aí na verdade, você está trabalhando a urgência para ela, porque ela realmente precisa daquele produto, então você está dando uma urgência para ela. Mas se essa urgência não é real, e se o que você está falando não é real, então não deixa de ser mentira, e infelizmente isso não é certo. Então, cara, o mercado ele vai se sofisticando a ponto de que o público não responde mais às estratégias que o mercado está oferecendo. E cada vez isso vai ficando mais difícil. Aí o que é que você tem que fazer? Você tem sempre que inovar. E não é só inovar mudando a cor de fundo do seu vídeo ou fazendo uma página mais bonita. Você tem que trazer elementos que forçam o teu cliente, forçam o público a não reconhecer aquilo ou forçam o público a não ficar reativo àquela oferta. E assim ele consegue te acompanhar até mais o fim. Então, o mercado hoje está difícil exatamente porque o público vem se acostumando com todas as estratégias do mercado. E aí você tem que sempre inovar, trazer algo diferente. Eu me lembro que na época que o fórmula de lançamento explodiu, assim, do Érico Rocha, era algo sensacional. Por quê? Como que era o funil? Como que o público passava por isso? O cara pegava, falava, olha, eu vou te dar 3 dias aqui de aulas gratuitas, eu vou te ensinar como é que você pode sair disso até isso em 3 dias. Totalmente gratuito, 100% 3 online. aulas grátis. Exatamente. Na verdade, lá atrás, cara, começou com 7. Eram 7 dias de aula. Isso eu lembro também. Aí depois foi indo para 3, depois virou uma live ao vivo no Instagram só e no final já vendia e tal. Mas qual que era o lance disso aí? Você entregava algo gratuito para a pessoa, você resolvia, gostinho, né? Exato, você resolvia uma dor muito profunda dela, e aí lá no fim, ela estava assim, se esse cara me deu tudo isso aqui de graça, imagina no curso pago dele, que ele está me oferecendo agora. É isso que eu quero. Ele pagava 1.000, 2.000, 3.000 num curso, tá? Hoje, qual é o problema? As pessoas reconhecem isso. Conscientemente ou inconscientemente, Matheus. Quando elas já veem uma promessa dessa, clique aqui para você se cadastrar na minha aula ao vivo, onde eu vou te ensinar em 3 dias, totalmente gratuito e online. Ela já sabe. Ela sabe o que vai ter no final, né? Vai me vender alguma coisa lá no fim, cara. Entende? Então perceba, cara, que tá muito mais desafiador hoje. Sim. Porque qualquer estratégia normal que você utiliza hoje, o público reconhece. E aí a gente cai em algo que se chama reatância psicológica, depois eu vou te explicar. Que é quando o público se afasta daquilo para se manter no controle. Inconscientemente, cara. Ele se afasta. E quando ele se afasta, você deixa de vender, você deixa de faturar, e aí tua oferta não é boa. Não é boa. E então o público hoje ele tá desconfiado. Ele já sabe o que vai acontecer. Cara, essa, para mim, Eugene Schwartz, ele estabeleceu 6 níveis de sofisticação de mercado. Tá? Não dá tempo de falar tudo aqui, mas, enfim, ele enumera todos os níveis. Na minha humilde postura aqui como estrategista, né, infoprodutor, eu ouso dizer que existe um 7º nível da sofisticação de mercado, cara, que vai exatamente de encontro com o que você acabou de falar. O público já está mais reativo, ele já está mais treinado, ele já sabe de tudo. E aí, nós temos um problema. Quando o público reconhece que ele está sendo manipulado, cara, ele se afasta para se manter no controle. Esse é o conceito de reatância psicológica. Esse conceito foi criado por Jack Brain, em 1960, um psicólogo. Não é um conceito do marketing, mas eu encontrei esse conceito
eu enxerguei que esse conceito é exatamente o que está acontecendo no marketing hoje, quando as pessoas reconhecem que estão sendo manipuladas. Opa, esse cara tá me levando para um lugar que eu sei que ele vai me vender lá na frente. Opa, nesse vídeo aqui, eu já sei. Esse negócio aqui de que são só 10 vagas e esgota hoje, já sei que isso é mentira. Você chega lá, tem 500 pessoas no grupo, né? Exatamente. E aí o que acontece, cara? Quando ele começa a perceber isso, ativa a reatância psicológica. Uhum. E quando ativa a reatância psicológica, ele, para se manter no controle, ele se afasta. E quando ele se afasta, ele fecha, ele abandona seu vídeo, Uhum. ele não chega no botão de comprar. E o produtor perdeu. O produtor perdeu. E é por isso, cara, que muitos infoprodutores hoje, muitos vendedores de curso online, não entendem o que está acontecendo. Mas é exatamente isso. O público está vacinado. O público já não aceita mais as mesmas estratégias que foram copiadas e coladas de gurus americanos por vários anos e que, infelizmente, hoje não está funcionando mais. Bruno, o que em palavras simples, assim, para o público ouvinte nosso entender, o que seria, então, resumindo, o que seria uma sofisticação do mercado? A sofisticação de mercado, ela nada mais é o quanto o público já passou por centenas de estratégias, o quanto o público já passou por dezenas de páginas, dezenas de vídeos, dezenas de gatilhos mentais, o quanto esse público já apanhou de tudo isso, ou seja, já passou por tudo isso, e ele já entende que aquilo é só uma estratégia para levar ele para a venda. E quando ele entende que tudo aquilo que está acontecendo é para levar ele para um botão de comprar, esse público se sofistica. Uhum. E é por isso que, há muito tempo atrás, uma simples página de venda funcionava. Aí o público se sofistica. Criou-se então alguns vídeos de venda. Aí vão para outras estratégias. Fórmula de lançamento. Uma página de venda mais elaborada. E por aí vai. Então o mercado ele vai se sofisticando e você tem que ir se adaptando a isso para você criar novas estratégias, para você vencer esse entendimento do público e poder vender. Então, resumindo ali, o nível de consciência do público está muito mais elevado, né? Está muito mais o público percebe muito mais fácil, né? Essas páginas de venda, essas falas dos produtores. Então, isso que não é a reatância psicológica, né? Que você comentou, que é aquela repulsa, né? Que o público já tem, porque já conhece o que vai acontecer. Esse nível de consciência tão alto do público, do jeito que está hoje, ou seja, ele já sabe das estratégias, ele já sabe que no fim vão vender para ele alguma coisa. A real é essa, cara. É muito difícil hoje ter uma estratégia em que o público passa por ela e fala, nossa, fui pego de surpresa. Quando ele viu, ele estava no botão de comprar. Isso há muito tempo atrás acontecia. Hoje em dia já não. Então esse alto nível de consciência do público, ele chegou em um problema muito maior, que é a reatância psicológica. Antigamente isso não existia. O público não reagia a ponto de se afastar para se manter no controle. Uhum. Ele só questionava aquilo. Eu já vi isso e tal, mas ele continuava. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o público identifica essas estratégias que já estão batidas pra caramba e quando ele identifica, ele olha e fala, pô, isso aqui estão tentando me manipular. Então é melhor eu me afastar disso aqui porque eu quero me manter no controle. Isso é um conceito psicológico, isso é reatância psicológica. E isso foi definido por Jack Brain em 1960. Legal. É que antigamente o pessoal era novo, né? O marketing digital, né? O infoproduto era muito novo ainda, né? Então, poucos sabiam dos conceitos, dos gatilhos, das estratégias, né? Hoje, como todo mundo copiou e fez igual, né? Copia, mas não faz igual, mas todo mundo fez igual. Né, hoje já tem essa reatância psicológica do público. É isso né? aí mesmo. É isso aí. E Bruno, você fala um pouco sobre o mecanismo único, né? O que é esse mecanismo único que você já abordou e o que isso diferencia, né, os produtores no mercado digital? Cara, é o seguinte, uma das formas de você furar o nível de sofisticação do mercado, imagine que o público está sofisticado, certo? Uhum. Ele já não está mais reagindo à sua estratégia que você abordou, correto? Perceba, eu vou dar um exemplo claro aqui de mecanismo único. Foi um mecanismo único que eu identifiquei em um curso de boneca de pano. Cara, e esse conceito, essa história vai explicar exatamente o que é sofisticação de mercado,
como furar a sofisticação de mercado, o que é mecanismo único e como você pode voltar a vender quando você fura a sofisticação de mercado. Vamos lá. Dona Ilma, artesã, bonecas de pano. Ela me procurou. Falou, Bruno, eu quero voltar a vender o meu curso online. Há um tempo atrás, eu já vendia ele. Tem aqui a minha página de venda, tá aqui bonitinha. Mas parou de vender. Foi caindo as vendas e parou. Até então, eu não sabia disso. Eu não entendia sobre o mecanismo único, sobre sofisticação do mercado. Aqui foi virada de chave para eu estudar e entender sobre isso. Eu falei, dona Ilma, beleza. Então é o seguinte, eu vou pegar a sua página de venda, eu vou dar uma melhorada nela, deixar ela mais atual, e a gente vai rodar tráfego e vamos voltar a vender. Começamos a rodar tráfego e nada de venda, cara. Empatando, prejuízo, ajustava, fazendo novos criativos e nada. O que ela vendia 10, 15 cursos por dia antes, não vendia nenhum ou dois. E quando vendia, eu empatava no tráfego. Cara, ali eu insisti mais ou menos uns 30 dias nisso. Chegou ali em outubro, era em outubro mais ou menos. Eu falei, dona Ilma, eu não aguento mais, cara. Não tá vendendo, não sei mais o que fazer. Eu confesso pra senhora, não sei o que fazer mais. E eu vou precisar estudar. Porque ou eu vou abandonar isso aqui, ou eu vou estudar para tentar encontrar uma saída. E aí, cara, eu encontrei alguns conteúdos americanos, fui estudar coisa fora e vi exatamente sobre sofisticação de mercado e mecanismo único. Ali aquilo acendeu um alerta dentro de mim gigantesco, cara. Eu falei, cara, eu preciso aplicar isso aqui nesse curso. O que é o mecanismo único? Antes disso, como que nós vendíamos esse curso da dona Ilma? A narrativa, a promessa dela era basicamente assim. Aprenda a fazer bonecas de pano no conforto da sua casa através deste curso online. Isso era a nossa headline, a nossa promessa. Isso era o que a gente estava fazendo antes e não vendia. Aí um dia eu sentei com a dona Ilma. Falei, dona Ilma, vai, me conta, eu preciso entender agora o que está por trás desse seu método. E aqui eu já estou entrando na explicação de um mecanismo único. Uhum. O Dona Ilma sentou comigo e falou, Bruno, é o seguinte, eu sou missionária, eu era missionária, e eu estava viajando em uma das minhas missões, e meu telefone tocou, era minha irmã, falando que a minha mãe tinha sofrido um AVC. E aí eu logo voltei, e eu parei tudo que eu estava fazendo, voltei para casa dela para ajudar a minha mãe a cuidar dela, e eu me vi numa situação complicada, porque eu precisava ajudar minha mãe, mas eu não tinha renda e eu estava sendo, de certa forma, um peso para ela lá, apesar de eu estar ajudando ela. A minha irmã, vendo essa situação, falou, Ilma, lá no quarto tem um móvel e na última gaveta tem uma revista de uma boneca de pano. Uma antiga revista japonesa que ensina a fazer bonecas de pano. E aí eu fui, peguei aquela revista, olhei, falei, nossa, que interessante isso aqui. Eu não vi ainda no Brasil gente fazendo. Peguei essa boneca, fiz alguns testes, adaptei ela um pouco para que ela pudesse ficar sentadinha, para que ela tivesse um pouco mais de mobilidade e tal, e elas se tornaram a boneca da Ilma. Quando ela me contou essa história, cara, eu fui correndo pro computador e comecei a escrever. E eu encontrei o mecanismo único dela. O mecanismo único é aquilo que está por trás do seu método, que só você tem. Ou seja, a dona Ilma tinha um método exclusivo, que era o método que ela aprendeu com uma antiga revista japonesa de fazer boneca de pano. E aí a nossa headline, a nossa promessa saiu de aprenda a fazer boneca de pano no conforto da sua casa, através desse curso online, para a antiga técnica japonesa de fazer boneca de pano que levou essa artesã a ter uma de suas bonecas na novela do SBT. Nossa, incrível. Forte. Uhum. Forte. E eu esqueci de contar a parte da SBT, que é real. Que as bonecas dela foram parar na novela da SBT. E, cara, quando eu apliquei isso em um vídeo de venda, quando eu contei essa história, cara, foram 30, 40, 50 vendas por dia e por vários meses. Criou outra conexão, né? Com o público-alvo que ela queria, né? Total. A persona. Mas a conexão mais forte aqui, o que fez toda a diferença, ou seja, o que me fez furar o nível de sofisticação de mercado, cara,
foi o mecanismo único. Uhum. Porque o mecanismo único trouxe um sentimento para o público da seguinte forma: ah, é por isso que antes eu não conseguia fazer bonecas boas. Agora, com essa técnica, tudo vai ser diferente. Porque essa técnica é uma técnica japonesa de fazer bonecas de pano. É como se fosse um storytelling na prática ali, né? Exato, Contando como mas que além de ser aconteceu tudo. só um história, aí lógico que eu uni duas coisas. Uhum. Eu uni a história dela toda, eu conto Sim. isso no vídeo, aliás, ela conta, mas o que me fez vender não foi só a história. Porque se eu tivesse só a história, eu não teria vendido. Agora, a história com um mecanismo único, antes ela só vendia como fazer bonecas de pano. Técnicas. Ela passou a vender Uhum. como fazer bonecas de pano através de uma antiga técnica japonesa. E aí, quando o público vê esse algo diferente, acende uma esperança dentro dele. E ele pensa assim: agora eu vou conseguir fazer. Porque essa técnica é nova. Você já deve ter visto, cara. É dieta africana do pau de não sei o que lá. Dieta da lua, do sol. Dieta da lua e do sol. Dieta da... Cara, emagreça 10 quilos em um mês através dessa dieta ayurvédica que promete fazer X, Y, Z. Então, aí, cara, o mercado digital começou a utilizar mecanismo único, ou seja, aquilo que torna Diferente. o seu método Aham. diferente Diferença. dos Seria a outros. diferenciação, né? Eu Exatamente. sou cara. diferente por causa disso. Então, quando eu tenho um mecanismo único forte, que me diferencia, que coloca o meu método, o meu sistema diferente do que os outros fazem, eu consigo furar a sofisticação de mercado. E aí eu passo a vender mais do que todos os outros que estão abaixo desse nível aqui. Uhum. Bacana, Bruno. Então, esse é o conceito de mecanismo único, né? Ter uma diferenciação realmente só sua, que você, com a sua história, você acabou criando, né? Isso tem a ver um pouco com o seu método que você criou sobre o anti-marketing? O que seria esse anti-marketing que todo mundo queria saber até hoje? Cara, o anti-marketing, na verdade, como que isso nasceu, cara? Há 2 anos eu vim enfrentando uma dificuldade muito grande de vender para os meus clientes porque até então eu não era expert, eu não era o infoprodutor, eu era sempre o estrategista ou o coprodutor. Então eu vim enfrentando, cara, uma dificuldade para poder vender. E o que eu percebi? Percebi que o público ele já não estava só mais no 6º nível de sofisticação de mercado, conforme fala Eugene Schwartz. Eles estavam num nível ainda maior. E foi aí que eu descobri a reatância psicológica. Porque eu percebi que nas minhas ofertas, que estavam vendendo antes, elas não estavam vendendo mais. E eu comecei a me colocar no lugar do público. Falei, cara, o que está acontecendo? Por que eu crio oferta e não vende? Por que eu crio estratégia e não funciona? E quando eu me coloquei no lugar do público, cara, eu entendi. Eu falei, meu, esse povo já está reativo. Ele já está se afastando. Ele já não aceita mais esse nível de comunicação agressivo que o mercado tem. Você só existem 7 vagas. Ou você compra agora, ou você vai se tornar um miserável. Ou você entra pro meu curso online, ou a sua vida acabou. O pessoal tá saturado desses gatilhos, né? Entre pro meu curso online e faça 10 mil reais em 2 dias. Cara, tudo isso, todas essas promessas exageradas, todos esses gatilhos mentais que veio dos gurus americanos, que todo mundo aplicou, hoje não funciona mais, cara. As pessoas não querem se sentir inferiorizadas. As pessoas não querem se sentir menores do que os especialistas. E no meu ponto de vista, isso está prejudicando muito. Porque as pessoas estão ficando reativas e para elas se manterem no controle, elas se afastam. E quando elas se afastam, a conversão cai, você não vende e é só prejuízo atrás de prejuízo. E aí, cara, no ano passado, eu falei, eu vou tentar alguma coisa diferente. Eu sempre fui um cara que, desde o começo,
pensei em coisas diferentes nas estratégias. Então eu fazia vídeo de venda no formato de podcast, vídeo de venda no formato de live, vídeo de venda no formato de aula, que é o que eu fiz recentemente agora e vendeu pra caramba. Então sempre fui um cara que busquei alternativas ao tradicional para poder impactar o público e vender. E aí, recentemente, eu pensando o que eu ia tirar, que coelho da cartola que eu ia tirar para poder fazer voltar a vender um produto de um cliente meu. E eu falei, cara, eu vou ser mais honesto. Eu vou caminhar ao lado do público. Eu não vou diminuir o público. Eu não vou falar que só tem X vagas. Eu não vou falar que o preço era R$2.000 e somente hoje é por 97. Eu vi um risco nisso, mas eu falei, eu vou aplicar. Só que eu não tive coragem de aplicar de uma forma completa. Eu não tive coragem de desconstruir todas as estratégias e aplicar o sistema que hoje eu chamo de sistema anti-marketing. Eu falei, eu vou aplicar um pouquinho. E quando eu apliquei um pouquinho, voltou a vender, cara. O mesmo produto, a mesma oferta, só que com uma narrativa e uma forma de vender diferente. Quando eu criei um produto chamado Andrômeda Pass, que eu comecei a vender ele no final do ano passado, em outubro de 2025, ele vendeu muito bem e eu coloquei um pouco mais desse sistema anti-marketing que eu chamo nessa oferta. Cara, mensagens e mensagens de pessoas falando, Bruno, eu nunca vi uma comunicação, eu nunca vi um vídeo de venda onde a pessoa fala tanto a verdade como você falou nesse vídeo. E sabe o que eu fazia, cara? Eu desconstruía aquilo que o próprio público, Matheus, já estava pronto para ouvir, cara. Porque é o seguinte, o público, a gente acha que o público não entende das estratégias de mercado. A gente acha que o público não sabe de nada. O público aprendeu automaticamente. Automaticamente de e até copiarem o mesmo método. E aí, quando eu me antecipo a isso, cara, quando eu chego para ele e falo, ó, se você tá achando que eu vou te falar que só tem 10 vagas, eu não vou ficar com essa conversa fiada contigo. Eu falo assim no meu vídeo de venda, cara. Porque se amanhã você voltar aqui, você vai encontrar essa mesma oferta e a mesma quantidade de vagas. Agora, o problema de você adiar, daí eu levo para ele algo que vai ser uma consequência dele adiar para ter aquela solução que pode ajudar ele. Sim. Tá? E muitas vezes é consequência na vida dele, né? Exato. Ó, você vai deixar de ganhar isso, de ter isso. Exatamente. E quando eu vou desconstruindo isso em um vídeo de venda, cara, eu vou pegando o público de jeito, cara. Porque ele não espera aquilo. O que o público tá esperando? O cara que vai ser persuasivo, que você não vai pagar R$900, você vai pagar só 97 hoje, que eu tô te dando aqui 7 dias de garantia, quando na verdade 7 dias de garantias é lei, tem que dar, é obrigado. Então quando o público, ele tá esperando, ô Matheus, que você venha carregado de gatilhos mentais para forçar ele a tomar uma decisão. Por quê? Porque ele já passou por dezenas de ofertas que ele viu isso, ele apanhou disso, ele tá acostumado. Então ele já vem armado, cara. E aí quando ele chega numa oferta, numa VSL, que pode ser na verdade qualquer tipo de oferta, de estratégia de venda, mas no exemplo aqui, quando ele chega num vídeo de venda em que ele vê o cara desconstruindo o que o mercado fez com ele várias vezes, falando a verdade para esse cara, trazendo integridade, Matheus, e honestidade, você começa, primeiro, a vender mais, porque eu tô provando disso, eu e os meus clientes, e você começa, cara, a ser honesto, cara. Você começa a receber mensagens que eu nem esperava, de 2 tipos de público. O primeiro público, de gente que é do mercado, fala, cara, olha, eu não vi... Eu tenho aqui, posso mostrar para você. Eu tenho aqui, o Bruno, eu não vi ainda um vídeo de venda como esse, cara. Cara, parabéns pela sua narrativa, que estratégia massa. Isso, mensagem do público do marketing. A mensagem do consumidor, do público mesmo, do comprador, olha, parabéns, viu? Eu comprei porque você me passou confiança. Eu comprei porque eu não me senti diminuído. Eu comprei porque eu não senti que eu estava sendo enganado. Então perceba, cara, o sistema anti-marketing, ele vem exatamente, Matheus, para desconstruir o que o público já imagina que vai acontecer numa copy,
numa VSL. Uhum. Imagine que há 6 anos atrás, 10 anos atrás, o público era pego de surpresa com os gatilhos, com as estratégias. Hoje, com o sistema de marketing, ele é pego de surpresa por achar que eu vou aplicar essas estratégias com ele, mas aí eu me coloco ao lado dele, cara. Eu me coloco não acima Uhum. e nem à frente. Eu me coloco junto com ele. Falo, irmão, é o seguinte, cara, vamos junto, vamos resolver isso aí. Eu tenho um produto aqui, eu vou te vender, tá? Já tô te avisando que eu vou te vender algo, mas isso aqui vai ser bom para você. Então eu utilizo esse tipo de estratégia para desarmar o cara, para não ativar a retenção psicológica, para esse cara ficar até o fim da minha promessa, da minha VSL e aumentar a minha conversão. Bacana, Bruno. Então, o anti-marketing, ele é contra o marketing ou não? Ele é apenas uma forma, igual você falou, sobre integridade do marketing. Ele é um marketing mais íntegro. Cara, o conceito do anti-marketing é algo extremamente complexo, mas eu posso te dizer que ele não é contra o marketing. Pelo contrário. Na verdade, ele é a favor do marketing. Ele é a favor da honestidade, da integridade. E eu posso dizer, cara, que o anti-marketing é um sistema de persuasão muito mais forte hoje do que todos esses gatilhos e estratégias que esses caras estão aplicando hoje no Brasil. Exatamente porque eu desconstruo aquilo que o próprio lead, o próprio público está esperando que vai acontecer numa VSL. Ele já espera ser enganado, certo? Uhum. Ele já espera ser persuadido. Ele já espera receber uma enxurrada de gatilho mental. Aí, de repente, não vem. Ele encontra um cara que está desconstruindo isso. Ele encontra um cara que está falando de forma honesta, íntegra, bater na real. Só que da mesma forma, sendo verdadeiro de que você precisa dessa transformação. E todo esse ambiente, cara, que eu crio, quando eu desconstruo tudo isso que o próprio cliente espera que vai receber numa VSL, eu trago o cara para perto de mim, velho. E quando eu trago o cara para perto de mim, ele compra. Então isso é muito mais forte do que eu ficar repetindo todos esses gatilhos que a gente vê por aí nessas estratégias. Basicamente é trabalhar a confiança e a honestidade com ele, né? Com certeza, cara, é trabalhar confiança e honestidade. Porém, não é você fazer um marketing fofo, tá? Fofo. É Não totalmente existe. diferente. Você não vai ver uma oferta minha, uma VSL minha, e eu vou ser todo fofinho. Por favor, eu não vou mentir pra você. Não, cara. Se você não quiser, não tem problema. Eu sou duro, tá? Eu faço mesmo uma estratégia de persuasão forte, porém eu não minto. Eu consigo ser íntegro, eu consigo ser honesto. E quando eu junto todos esses elementos, eu desconstruo aquilo que o próprio cliente achou que ele ia encontrar. Uma porrada de gatilho mental, uma porrada de forçação de barra, e isso realmente não funciona. E sobre essa integridade, onde que fica a linha entre persuasão e manipulação? Né? Porque persuasão muitas vezes é confundido com manipulação, mas obviamente você pode usar a persuasão para manipular, né, coisas ruins. Mas onde fica essa linha com a integridade do marketing? É uma linha fina, cara. Principalmente falando de persuasão e manipulação. Manipulação, eu já coloco num nível mais perigoso, né? Quando você manipula alguém, você tá fazendo com que ela tome uma decisão, talvez sem ela querer. Talvez sem ela precisar. Agora, persuasão, eu acredito que seja algo que você demonstre para ela que ela realmente precisa daquilo. Então você vai usar elementos, cara, de persuasão para mostrar que a sua oferta pode ajudar a transformar a vida dela, que o seu produto pode resolver a dor que ela tem, ou pode trazer para ela o desejo que ela precisa. Então, quando você tem uma oferta que realmente funciona, vale a pena ou é importante você ser persuasivo. Agora, manipulador, aí é algo negativo, e aí acredito que isso não faça parte de algo íntegro e honesto, cara. Bacana, Bruno. E para quem tá começando hoje, o que você diria? Qual que seria a dica, o caminho para você seguir? Para pessoa que tá começando hoje seguir? Por onde começar? Cara, quem tá começando no marketing digital hoje, infelizmente,
Você sabe que quando eu vou em churrasco, em roda de amigo e tal, em que as pessoas às vezes não sabem o que eu faço. Eu até evito de falar que eu trabalho com, sou estrategista, trabalho com infoproduto, porque hoje todo mundo tem um curso. Eu tenho um curso online para lançar e fazer tal. cerveja. Exatamente, cara. E assim, isso, obviamente, né, que eu brinco que eu nem conto muito, porque senão você não consegue atender e nem é o meu foco mais ser estrategista, né? Mas para quem tá começando hoje, cara, eu costumo falar que tá começando e sempre vai começar. Todo mundo que começar agora vai começar no momento mais difícil. Se eu começar daqui 5 anos, vai ser no momento mais difícil. O mercado já tá sofisticado demais, né? Vai ser Ou seja, no momento mais difícil, no mercado, no nível de sofisticação mais alta, com desafios maiores e tudo mais. Mas talvez hoje, tá? Falando em 2026, o que eu faria hoje? Eu não usaria esses gatilhos, esse copia e cola dos gurus americanos que muita gente utiliza e que, na verdade, não funciona mais. Hoje, você trazer a integridade, a honestidade, lógico, batendo firme, sendo duro, né? Sendo persuasivo de uma forma honesta, cara, a pessoa vai conseguir ter muito mais resultado. Existe uma grande diferença entre você ter um produto bom. Cara, tem milhares de produtos bons que não vendem. Milhares. Só um produto bom não justifica mais. Você precisa de uma estratégia forte. Você pode ter o mesmo produto de 2 experts. Os dois são maravilhosos. Os dois fazem transformação na vida das pessoas. Mas se um deles não utilizar as estratégias mais atuais para convencer o público a comprar, ele pode ter o melhor produto do mundo que não vai vender, cara. Hoje muitos infoprodutores têm aulas gravadas muito boas, né, conteúdo muito bom, porém o público ainda resiste em assistir, ou compra o curso, assiste 2 aulas e para. Né? Qual que é a alternativa para esse infoprodutor fazer como uma alternativa? Né? Qual que é uma estratégia para realmente o cliente dele, né, o aluno dele assistir até o final, aplicar, ter um feedback do curso, dos resultados que ele teve com os cursos? Qual que seria a alternativa para ele mudar isso? Matheus, desde quando eu comecei a trabalhar nessa área de infoprodutos, a gente fazia isso, né? Gravava o curso, dezenas e dezenas de aulas, isso realmente funcionava, ainda funciona. Só que o público hoje, ele está com um comportamento bastante diferente. Ele não quer mais sentar na frente de um computador ou do celular e ficar assistindo dezenas de aulas. Qual a alternativa para isso? A alternativa para isso é ele contratar alguém para fazer para ele. Então, por exemplo, se você não quer assistir as minhas 20, 30 aulas de um determinado curso que eu tenho, você me contrate. Aí eu vou fazer por você. Só que isso custa e muito caro. Você sair de comprar uma aula a contratar uma mentoria é algo absurdo. A diferença de um preço, de um valor. E qual então o meio termo para isso? Agentes de IA. Há algum tempo já, há mais de 1 ano na verdade, eu tenho trabalhado com criação de agentes de IA como entregável das minhas ofertas. Então, por exemplo, se eu tenho um curso onde eu falo sobre tráfego pago ou sobre como criar cursos online, por exemplo, se eu tenho um curso onde eu falo sobre o sistema anti-marketing, como pegar uma oferta que o público já aprendeu a rejeitar e transformar ela em algo que vai vender, que vai ter escala, eu não vou só criar aulas e colocar lá na minha plataforma. Eu vou criar agentes de IA que vão analisar a oferta desse meu cliente, desse cara que comprou. Então, o agente de IA vai analisar a oferta, ele vai gerar um diagnóstico e ele vai reconstruir a oferta, a copy para esse cara. Então, perceba, ele sai de uma possibilidade em que ele deveria assistir dezenas de aulas, aprender conceito, levar tempo, investimento, estudar sobre todos esses conceitos, aplicar isso, fazer na prática, refazer a copy da oferta dele para depois testar. Agora ele tem um agente de IA que simplesmente já sabe de tudo isso. Melhor do que eu, Bruno, que criei. Melhor do que ele, obviamente, o cliente que comprou. E que vai entregar para ele de uma forma muito mais rápida. Em questão de minutos,
um resultado que ele levaria talvez semanas para fazer. Então, hoje, o infoprodutor, cara, que não tem agentes de IA como parte ou como totalidade dos seus entregáveis, cara, esse cara tá totalmente fora do contexto. Lógica do infoproduto muda totalmente com os agentes de IA, né? Como que isso muda? Por que isso muda? O produtor hoje que só tem aulas gravadas na sua plataforma, ele tá ficando para trás, porque ele tá deixando de fazer com que o cliente dele consiga um resultado mais rápido e muitas vezes esse cliente sequer vai assistir essas aulas, cara. Ele vai comprar e não vai assistir. E hoje nós precisamos de clientes que comprem, que assistam, que façam acontecer para ter resultado, para ele poder voltar e comprar de você de novo. Então, para mim, cara, não existe a menor possibilidade hoje, com o tanto de inteligência artificial que nós temos hoje, com a facilidade que nós temos hoje de criar soluções para os nossos clientes que estão comprando os nossos cursos, não existe a menor possibilidade hoje ou dos meus mentorados ou dos meus clientes criarem cursos online que não ofereçam de alguma forma a facilidade de agentes de IA para melhorar e para deixar mais rápido do cliente conseguir o resultado que ele quer. Maximizar tudo. Resultado, exato. Tempo. Porque pensa, cara, que, como eu falei, pensa que um agente de IA, ele sabe muito mais do que o próprio expert. Porque ele foi treinado, agentes de IA são treinados, com base em documentação, testes, isso, aquilo. Então, quando eu entrego para um cliente meu, no caso do sistema Tmart, um agente que, por exemplo, vai analisar toda a oferta dele, e depois vai reconstruir a oferta dele no sistema Tmart, cara, eu tô falando de uma economia de tempo, de trabalho, de dinheiro. Sim. Absurda. Absurdo. Quem não utiliza vai ficar para trás. Exato. O mercado sofisticado vai precisar utilizar isso. É uma das sofisticações de mercado, cara. É uma das evolução do mercado. Exato. Perceba que se em uma VSL, num vídeo de venda, eu tô lá falando, então, como é que você vai acessar? Você vai acessar aqui a plataforma, você vai assistir 20 aulas e você vai ter tudo para você aplicar e conseguir o seu resultado. Perceba que, do modo que nós trabalhamos hoje, no meu vídeo de venda eu falo pro cara, você não vai precisar assistir dezenas de aulas para chegar no resultado que você quer. Eu vou te entregar um agente de IA, que esse agente de IA vai fazer todo o trabalho pesado por você. Cara, isso muda completamente o jogo. Não só para facilitar, cara, o resultado do seu cliente, mas para facilitar a sua venda, cara. Isso é mais uma das estratégias para você furar a sofisticação de mercado e poder vender mais com o seu cliente. Até aqueles infoprodutores que já têm o curso, que não consegue vender mais, precisa analisar toda a estrutura dele, utilizando esses agentes de IA, consegue identificar o ponto, ou até o mecanismo único, né, que ele precisa ter. Exato. Por exemplo, melhorar as vendas, né, para voltar a vender, né? Exatamente. Perceba, no final do ano passado, eu tinha uma oferta que ela estava parando de vender. Começamos o ano, ela ainda vendeu um pouco, mas estava caindo as vendas e eu estava praticamente abandonando ela para ir para outra oferta, para criar outro produto. E ali eu tive uma ideia. Falei, cara, eu preciso sofisticar mais ainda isso aqui. E foi quando eu criei, por exemplo, uma oferta no estilo de uma aula. Então, desde o criativo, cara, eu já falava pro cara, falou, olha, você tá tendo problema com XYZ, né? É o seguinte, eu gravei uma aula, e é a aula mesmo, tá? E eu vou te ensinar como é que você vai conseguir resolver esse teu problema. Clica aqui para você acessar. Beleza, o cara clica, vai para uma página que só tem um vídeo, não tem headline, não tem botão, não tem nada, é só um vídeo. Quando o cara chega lá, opa, beleza, essa aqui é a aula que eu vou te ensinar como que você vai resolver o teu problema e através disso você vai conseguir XYZ. E eu já vou te avisar, no fim, eu vou te vender sim alguma coisa, mas eu tenho um desafio para você aqui. Se você assistir isso aqui e não conseguir resolver o problema pelo qual você veio aqui, você pode ir lá no meu Instagram me chamar que eu mudo meu nome. Falei desse jeito. E aí com isso, cara, eu quebrei um pouco a expectativa de que as pessoas tinham de encontrar ali um vídeo tradicional e tal. Então, por que eu tô dizendo isso? Porque se você tem um curso hoje que vendia e não vende mais, você tem que mudar, você tem que adaptar isso,
Você tem que talvez olhar para o sistema de marketing e falar, cara, eu preciso de uma narrativa diferente. O problema, cara, não tá no produto. O problema não tá no produto que o cara entrega. O produto dele é muito bom. Então não deixou de vender porque o produto do cara é ruim. Você não tá perdendo venda porque o teu produto é ruim. Você tá perdendo venda porque as estratégias que você tá usando são exatamente a que todos os seus concorrentes estão usando. Então se você não trouxer algo diferente que vai impactar o teu público, ele vai continuar não comprando de você. E o sistema de marketing faz exatamente isso, Matheus. Ele quebra a expectativa. Ele faz com que o público que chega na sua oferta, ele tá ali com uma expectativa de receber dezenas de gatilhos mentais, toda aquela narrativa que ele já viu várias vezes, e quando você desconstrói isso, você evita do cara se afastar, ele permanece contigo, e quando ele permanece, ele te ouve. E aí, quando ele te ouve, ele entende que ele tem um problema, ele entende que a sua solução é a melhor, e aí ele entende que ele tem que comprar. E aí é lucro no bolso. Então é isso, Bruno. Utilizar o que todo mundo utiliza faz com que o cliente ali, né, o consumidor final, tenha essa repulsa, né, do marketing tradicional, digamos, né, do marketing que todo mundo já está cansado de levar soco, né, igual você comentou. E o método anti-marketing vem realmente para isso, para mudar e dar essa diferenciação para o infoproduto. Muito obrigado pelo bate-papo, Bruno. Isso aí, agradeço também pelo papo. Eu acredito que o marketing digital agora está vivendo uma nova era. Eu realmente acredito que a era da mentira, da apelação, da forçação de barra, da manipulação, isso aí tá passando, cara. Tá quem acabando. hoje for íntegro, quem hoje for verdadeiro, quem hoje for honesto, sem deixar de ser forte, sem deixar de ser direto, de realmente mostrar para a pessoa que ela precisa daquele produto e tal. Cara, o mercado hoje é diferente. Quem fazer isso, quem trabalha com honestidade, eu tenho provado disso, cara. Eu tenho provado disso porque eu escolhi também. O sistema de marketing, ele não é só um nicho de mercado que eu identifiquei e que eu quero explorar. O sistema de marketing, ele se tornou parte do meu estilo de vida, cara. Eu decidi não enganar mais. Sim. Eu decidi não mentir mais. Eu decidi não inventar histórias. Eu decidi não fazer mais isso. E eu acredito realmente, cara, que quando eu me posiciono dessa forma, eu colho resultados. Eu deixo de só pensar em talvez vender, mas eu realmente colho prosperidade, cara, que é algo que vale muito mais a pena. E isso tem refletido em várias áreas da minha vida, cara. Eu tenho provado hoje de coisas que eu não provei em muitos anos no marketing digital. Porque eu me posicionei como alguém que não iria mais utilizar de gatilhos mentirosos para poder vender a qualquer custo. Então hoje eu me sinto melhor, cara. Eu posso colocar uma oferta no ar para rodar sem peso na consciência, cara. Sem saber, sem imaginar que aquilo pode estar fazendo com que pessoas estejam comprando sem nem precisar daquilo porque eu fui manipulador. E isso não acontece mais. E o meu convite é para que as pessoas entrem para essa nova era do marketing digital, cara, da integridade, da honestidade, e que eu não tenho dúvidas que isso traz resultado. Sim. E a base de qualquer venda hoje é a confiança e integridade. E, igual você falou, o seu posicionamento tá bem posicionado do que você realmente acredita e quer. Exato. Muito obrigado, Bruno. Isso aí. Show de bola. Ficamos por aqui, pessoal. Mais um bate-papo aqui com o Bruno Nogueira. E fique ligado aí nas nossas redes, porque tem muita conversa boa chegando. Até mais, pessoal.